né, vamos ter a próstata aumentando de tamanho, ok? Que função que ela cumpre? Bom, ela tem função de esterilizar o canal da uretra, uma perfeição na criação de Deus, não é? Então, como a uretra, como a urina normalmente tem um pH um pouco mais ácido e tudo mais, poderia matar os espermatozoides. Então, a próstata, ela produz secreções que são limpadoras e, digamos, inibidoras do pH ácido, a fosfatase alcalina, né, justamente para isso, para propiciar o melhor caminho dos espermatozoides. Junto com isso, ela produz o esperma. O esperma é o líquido onde estarão nadando os espermatozoides, tá certo? Então a próstata, ela tem função na fertilidade masculina. Tanto na fertilidade quanto na questão que o senhor falou sobre a saúde também, porque afinal de contas a urina, o suor, as fezes são as formas que o corpo ele tem de eliminar toxinas, na verdade. E já que como você mencionou, a próstata tem esse papel de limpeza do canal urinário, ele está justamente limpando e tirando os vestígios da sujeira que a gente elimina pela urina, que ficam ali acumulados na uretra, certo? Justamente, para facilitar aí o caminho do espermatozoide e permitir a viabilidade dessas células que vão fecundar o óvulo, não é? Maravilha. Nada com uma boa explicação como essa, para a gente entender qual a importância desse órgão para nós homens e também entender a importância do cuidado, já que, como o próprio Dr. Benício mencionou, o corpo humano é uma máquina muito complexa, muito bem pensada, e nós precisamos cuidar dela como um todo, em todos os seus sistemas, obviamente. A gente, enquanto Seven Bikers, a gente tem algumas frentes, algumas bandeiras que a gente levanta, e a principal delas é o cuidado com a saúde. Saúde no seu todo, física, mental e espiritual. Mas a gente entende que a saúde física, ela não diz respeito somente à atividade física, o que é, digamos assim, o nosso estandarte, é o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de fazer é estar junto, pedalando, mas a gente entende que a saúde física, ela depende de outros fatores, como o cuidado com a própria alimentação. Então eu queria perguntar para o senhor, Dr. Benício, como a alimentação, ela interfere na saúde da próstata? Muito boa pergunta. Não é, como você bem falou, é um todo, verdade? Atividade física e alimentação presente. Então, eu costumo dizer que a melhor prevenção para a saúde da próstata, alguns podem até não estar tão de acordo, é uma alimentação equilibrada, sobretudo uma alimentação pobre em gorduras, ok? Em geral, diminuída em proteína ou derivados animais, tá certo? E rica em vegetais coloridos. Esses vegetais coloridos, eles têm substâncias chamadas de polifenóis. Esses polifenóis são justamente aquilo que são componentes bioquímicos que vão dar coloração a esses vegetais. Então, a cor da cenoura, a cor da beterraba, né, do brócolis e assim por diante, todas essas cores são produzidas ou são determinadas pela presença desses polifenóis. E se sabe que esses polifenóis são altamente anticancerígenos, ok? Então, uma alimentação onde a pessoa tenha variedade de cores todos os dias e ricas em vegetais, sobretudo crus. Tem aqueles cozidos também, mas sobretudo, na medida do possível, quanto mais coisas cruas eu posso comer, melhor. Então, a gente tem uma melhor saúde da próstata aí garantida por essas cores, tá certo? E não apenas isso. Se a gente colocar na dieta diariamente grande quantidade de outras coisas, por exemplo, como as castanhas, as nozes, como algumas sementes que são impressionantes no poder de produzir substâncias
substâncias, agora um outro grupo de substâncias chamado de lignanas, ok? E aí entram a chia e a linhaça, que é a rainha dessas lignanas, ok? Que são, de novo, outros compostos tremendamente anticancerígenos. Então, resumindo aquilo que o senhor falou sobre a questão de alimentação, situações em que a gente tem, o que a gente precisa cuidar a cada dia para que a nossa saúde, ela como um todo, seja melhor, porque afinal de contas a gente está falando sobre um assunto específico, mas entendo que um prato de salada colorido, ele vai fazer bem para a nossa saúde como um todo, não somente na questão que nós estamos falando agora. O senhor falou também da redução ao máximo que a gente puder da proteína animal, obviamente. O senhor falou também de castanhas e de... A chia e a linhaça são cereais ou se caracterizam como sementes? São cereais? Sim. Olá, Kleber. Você está me ouvindo? Está me ouvindo bem? Pessoal, tem algum problema no áudio? Um pouquinho, Kleber, eu não entendi. Você... Tá, eu só fiz uma pergunta. A chia e a linhaça, elas são sementes ou elas são cereais? A gente está com um probleminha de conexão com o Dr. Benício. Você está me ouvindo? Oi, Kleber. Dr. Benício? Está me ouvindo? Agora sim. Agora escuto certo. Novamente. A minha pergunta foi uma pergunta técnica, entenda que é uma pessoa leiga que está perguntando para o senhor. A chia e a linhaça, elas são cereais ou elas são sementes? Sim, elas estão classificadas como sementes, tá certo? Como sementes. Justamente na classificação alimentar, assim como o girassol, elas são sementes, tá certo? Tá. Eu ia chutar que era semente, normalmente elas não estão... falar uma besteira aqui. Então eu preferi perguntar. Ô Kleber, normalmente elas não estão presentes na nossa alimentação naturalmente, mas elas são um grupo de vegetais que necessitariam estar presentes. Certo. Então, ficam aqui algumas dicas de nutrição. Eu acho que a fala do Dr. Benício ela é muito rica nesse aspecto, porque quando a gente pensa no ciclismo voltado para desempenho, a gente percebe que o mercado de suplementos ele é muito rico em termos de opções. No entanto, em termos de nutrição mesmo, daquilo que o nosso corpo precisa, não somente de proteína, carboidrato ou de açúcares, ela acaba sendo um tanto pobre, porque a gente tem muita coisa que a gente está comendo ali por tabela, porque são derivados, são produtos industrializados. E o Dr. Benício, pela fala dele, a gente entende que se a gente parte para aquilo que é natural, aquilo que a natureza providencia, aquilo que Deus deixou reservado para a gente, o nosso corpo ele vai funcionar como uma máquina, como é que eu posso dizer, mais limpa. Então, o quanto a gente puder evitar gel de carboidrato, o quanto a gente puder evitar esses suplementos de indústrias químicas, na verdade, né? Essas indústrias de suplementação são indústrias químicas. E o quanto a gente puder usar de suplementos ou de alimentação natural, quanto mais a gente usar. E a internet, o Netflix, está cheio de documentários mostrando que uma alimentação, quanto mais natural, ela permite com que o seu sangue ele flua com muito mais, como é que eu posso dizer, numa forma muito mais eficiente, para que o corpo ele seja oxigenado e, obviamente, a gente tenha uma saúde melhor. Falando sobre circulação de sangue e sobre essa questão de oxigenação, nós somos um grupo de pessoas que amam o esporte, e o nosso esporte é o ciclismo. Doutor Benício, qual a importância do exercício físico? E aqui eu não estou falando somente do ciclismo, mas da atividade física como um todo. Tem pessoas que estão assistindo a gente que talvez não estejam pedalando ainda, mas façam sua corrida, façam sua academia e simpatizam com o nosso grupo. Mas eu queria saber qual a importância
importância do exercício físico para a nossa saúde como um todo e especificamente também para a prevenção do câncer da próstata. Muito bem. Há três coisas que estão diretamente relacionadas com um câncer, seja ele de próstata, seja qualquer outro tipo de câncer. Okay? Sim. Normalmente, essas três coisas: glicose, toda célula cancerígena vive à base de glicose. Depois, toda célula cancerígena necessita de boa quantidade de insulina para que aquela glicose entre dentro naquela célula, certo? E ela precisa de mais um adubo agora para ela poder crescer forte e bonita. E qual é esse adubo? É um hormônio de crescimento chamado de IGF-1. Então, quando a gente faz atividade física, a gente queima glicose. E outra coisa, a gente, além de queimar glicose, a gente faz a glicose sair do sangue, entrar nas células, sem o auxílio da insulina. A gente diminui a quantidade de glicose, a gente diminui a quantidade de insulina liberada pelo pâncreas e a gente diminui a síntese desse hormônio de crescimento, IGF-1, que é um fator de crescimento semelhante à insulina, ok? Então, esses eu acho que são os principais fatores de proteção que a atividade física nos fornece na prevenção contra o câncer, tá certo? Agora, lógico, tem várias outras coisas, como a gente vai diminuir a quantidade de adipócitos, vai diminuir a quantidade de citocinas inflamatórias, são substâncias químicas que participam diretamente de inflamação, vai aumentar a capacidade do sistema imunológico de lutar contra as células cancerígenas, porque quando a gente sai para fazer uma atividade física, quando o Seven Biker sai para bicicletear por aí, para pedalar, não é? Como é que a gente volta? Se sair, puxa, hoje eu não estou com vontade de fazer atividade física, mas vamos pegar a magrela, colocar na estrada e vamos pedalar um pouco. Quando a gente começa... endorfinado, volta para cima. Cuidado, não volta? Volta cheio de energia, de alegria, aquela coisa toda. Quem faz isso? É uma tremenda droga que nós produzimos aqui no hipotálamo, chamada de beta-endorfina. Essa beta-endorfina, ela estimula as nossas células de defesa. Então a célula de defesa fica muito mais eficiente na luta contra os agressores. E entre os agressores, luta contra o câncer. Ok? Então a atividade física, ela só tem benefício, logicamente, né? Quando ela é executada de maneira sábia, de maneira consciente, sistemática, então ela vai trazer realmente muito benefício, não só para a próstata, mas para a saúde como um todo. Tá. Doutor Benício, a gente entende que nesse mês é incentivado, essa campanha ela incentiva para que os homens que já têm uma determinada idade, que caracteriza aí já uma idade de risco, eles procurem o seu médico e façam o exame do toque para que eles possam, de uma forma preventiva, identificar como que a próstata está. Se está bem, se está bacana, se o PSA está alterado, se está inchado ou não. Eu queria já incluir nessa minha pergunta a pergunta do pessoal do Seven Bikers Imperatriz. Eles perguntam o seguinte: pode fazer o exame só depois dos 45 anos? Então, eu aproveito essa pergunta e trago para o senhor da forma, mesclando essa pergunta, para que o senhor responda para a gente qual é o momento ideal para que o homem ele procure o médico, ou ele passe a procurar o médico anualmente para fazer esse exame, para saber como é que está a próstata. Correto. Então, olha lá, a ideia é que o homem, após os 50 anos de idade, obrigatoriamente, ele comece a fazer esse screening, né? Essa pesquisa para verificar como está a próstata. Agora, lógico, existem algumas particularidades. Pessoas que têm história de câncer de próstata na família, certo? Pessoas que têm história de quaisquer outros cânceres na família.
devem obrigatoriamente, né, aí vai depender, cada caso um caso, começar a fazer screening até mesmo antes dos 50 anos, ao redor dos 45 anos, ok? Mas... baseado no histórico familiar, então. Isso, depende do histórico familiar, logicamente. Então mas após os 50 anos, é algo que deveria estar presente nos exames de prevenção, ou melhor, nos exames de detecção precoce, tá certo? Porque fazer o PSA, em verdade, não previne, assim como para as mulheres no Outubro Rosa, fazer mamografia não previne, porém, ajuda a detectar um pouco mais precocemente o problema, não é? E quanto mais cedo é detectado, melhor o tratamento, ok? Certo. E aproveitando, pode falar. Eu gostaria de trazer uma coisa que pode soar um pouco polêmico, tá certo? O PSA, talvez, ele é um bom screening, mas ele com certeza não é o melhor screening, né? Populacionalmente falando, muitas pessoas que podem ter um PSA alterado não significa que aquela pessoa tenha câncer, ok? Ele pode estar alterado, mas a alteração pode se dar, por exemplo, porque existe uma prostatite, uma inflamação da próstata. Ok? Então, sempre o exame de PSA, ele sozinho, ele não tem todo o valor preditivo. É necessário que, além de eu fazer o exame, porque às vezes eu vou no posto de saúde e digo, doutor, passe aí um bocado de exame para mim, quero fazer um exame preventivo, quero fazer um check-up. Então, o médico vai passar, e se a pessoa não voltar lá e ela verificou, puxa, o PSA vai até o valor dependendo da idade, vai até o valor de 1,5, 2. Se eu estou com mais do que isso, será que eu estou com câncer de próstata? Não funciona assim. Preciso voltar lá ao médico, porque a gente precisa ter todos os parâmetros para aí sim determinar, tá certo? Se aquela pessoa tem ou não um câncer de próstata. Doutor Benício, circula no conhecimento popular, e a gente sabe que o conhecimento popular nem sempre é o conhecimento científico, de que os homens de raça negra, de coloração negra da pele, eles têm uma incidência menor de câncer e que por conta disso não precisariam ter uma preocupação dessa na mesma idade que os homens de cor branca ou parda. Isso procede ou isso só é um mito que circula aí no meio do nosso povo? Olha, isso é verdadeiro, tá certo? Assim como a raça negra tem maior probabilidade de problemas cardiovasculares, a raça branca tem maior probabilidade de cânceres. Mas incrível que, saindo da próstata, indo para a mama, só como curiosidade, as mulheres negras, apesar de terem menos probabilidade, por exemplo, de um câncer de mama, quando elas apresentam câncer de mama, esse câncer normalmente é mais agressivo do que o câncer das mulheres brancas. Ok? Então, realmente a etnia, ela tem sim relação com o tipo de câncer, com prevalência de câncer, e não só câncer, como de muitas outras enfermidades, tá? Mas populacionalmente falando, a gente indicaria o screening a partir dos 50 anos para todos, incluindo brancos, negros, pardos, tá? Isso para padronizar, ok? Tá, ok. Tem uma pergunta aqui do Indalécio Robocop, queria mandar um abração para o Indalécio. Indalécio esteve com a gente na semana passada, ele é um paraciclista, um cara sensacional, com a história de vida e superação muito bonita, e o qual ele compartilhou com a gente. E ele perguntou quanto tempo precisa pedalar. Eu acho que a pergunta dele diz respeito à quantidade de atividade física diária. Qual seria o indicado para que a gente tenha uma melhora assim na nossa saúde
de uma forma significativa e que possa viver de uma forma equilibrada? Olha, vamos falar populacionalmente falando, não unicamente para atletas de maior performance, tá certo? Normalmente, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela diz o seguinte, que nós deveríamos fazer pelo menos 60 minutos diários de uma atividade física, minimamente 4 vezes por semana, ok? Agora, como eu faço para saber a intensidade? Intensidade é uma coisa muito importante a gente saber, porque, por exemplo, todo mundo começa a pedalar. Eu compro uma bike, posso sair para pedalar hoje 100 quilômetros? Então, logicamente que não é assim. Isso demanda treino, verdade? Como os Seven Bikes estão acostumados com isso, então demanda treino e tudo mais. Eu diria que para saber se eu estou fazendo uma boa atividade física, eu tenho que ter alguns elementos presentes. O tempo é um deles. Depois, a frequência cardíaca, que o coração necessita acelerar, mas ele necessita acelerar a um ponto que seja sustentável. Basicamente... E também progressivamente, né, doutor? Progressivamente. Eu vou ensinar aqui uma regrinha que é bem fácil. As pessoas que estão iniciando hoje, que querem iniciar hoje a pedalar ou fazer qualquer outro tipo de atividade física, devem fazer uma continha simples. Por exemplo, 220, que é um valor arbitrário, menos a idade, ok? Então eu, Benício, tenho 50 anos. 220 menos meus 50, eu tenho aí 170, verdade? Então, 170 é a frequência máxima, populacionalmente falando, que eu devo chegar na aceleração do meu coração numa atividade física. Agora, eu não vou conseguir isso e não vou fazer tudo para conseguir isso no primeiro dia que eu saio para fazer uma atividade. Eu devo fazer isso progressivamente. Começo com mais ou menos 60% disso e vou medindo. É bem fácil. Tomo aqui, coloco o dedo aqui pertinho do pomo de Adão, né? Na goelinha, vem um pouquinho para a esquerda ou para a direita e vou identificar a minha carótida pulsando. E vou marcar no relógio 30 segundos ou 1 minuto diretamente para saber qual está a minha frequência. Então, de 60% até 80% disso é o ideal para que... Alguns problemas com a conexão do doutor Benício? Gradativamente. Então, agora, é que justo entrou... Alô? Oi, doutor Benício, estamos ouvindo. Tivemos probleminha aí com a sua conexão, mas estamos ouvindo. O senhor estava falando sobre 60% a 80% da capacidade cardíaca, é o ideal para atividade física. Então, eu que tenho, a minha frequência máxima seria 170, eu preciso começar com 60% disso. E daí, gradativamente, eu poderei chegar até 80%. Porque para eu chegar nos 170, isso eu vou aguentar somente por um curtíssimo período de tempo. Se eu persistir nesse 170 durante um período prolongado, isso não será benéfico para mim. Ok? Então essa é uma dica que eu deixo. Uma outra coisa, eu preciso suar e eu preciso acelerar a respiração. Tá certo? Então, por isso, vamos esperar o doutor Benício estabilizar a conexão dele para a gente continuar ouvindo ele. Doutor Benício, o senhor está me ouvindo? Bem, enquanto ele recupera, a nossa orientação enquanto Seven Bikers aqui, além de procurar um médico na hora de você fazer uma atividade física, se possível, procure um educador físico também. A questão dos batimentos cardíacos e uma orientação, cara, eu não vou pedalar
logo de cara como aquela pessoa que pedala ali há anos, há quem sabe 5, 6, 10 anos. Nós tivemos aí um probleminha com a conexão do Dr. Benício. Eu vou esperar ele voltar para a gente continuar aí a nossa live, o nosso bate-papo. O que eu estava dizendo para vocês é que é muito bacana a gente procurar a orientação do educador físico, e hoje tem muita gente capacitada no mercado que pode dar uma orientação bacana sobre essa questão da capacidade física que a gente tem no momento que a gente está. Então, é um educador físico que, obviamente, acompanhado do trabalho de um médico, que vai dizer para você, olha, a sua frequência cardíaca máxima vai ser tanto, e vai dividir também essa frequência cardíaca por zonas. Doutor Benício, eu estou falando um pouco sobre o papel e a importância de uma orientação de um educador físico para aquele que tiver possibilidade, para que possa evoluir de uma forma saudável, como o senhor falou. Eu não posso comprar uma bicicleta hoje e sair para fazer 100 quilômetros amanhã. Mas se eu tiver a possibilidade de ter um educador físico que passe uma planilha para mim e diga, não, hoje você vai fazer um treino e que suas zonas cardíacas vão estar entre a zona 3 e a zona 4. E ele vai passar para você qual que é o batimento que vai estar isso daí. O senhor falou um método, expôs muito bem para a gente um método, mas eu acho interessante a gente salientar o quanto a tecnologia está disponível para a gente hoje, através de smartwatches, e esses relógios eles têm tido um custo barateado por conta da concorrência, e uma boa parte desses aparelhos eles vêm com GPS, eles vêm também com um monitor de frequência cardíaca que vai aqui no pulso. Não são os aparelhos, como é que eu posso dizer, mais precisos, não são mais precisos. Aqueles que usam a cinta cardíaca que vai aqui no peito, obviamente eles têm uma precisão melhor, eles vão mais direto no que realmente eles refletem melhor os números que a gente, que o nosso corpo está gerando naquele momento. Mas eu estava falando sobre a importância de um treino, se você quer obter performance, de você ter um treino conduzido por um profissional para isso, entendeu? Com certeza. Isso é muito importante salientar, não é? Inclusive, na questão, por primeira vez, para começar a fazer a atividade física mais intensa, se tiver oportunidade, Kleber, de fazer um teste ergométrico, aquele teste que a gente faz um eletrocardiograma enquanto corre na esteira, certo? Isso seria o ideal, porque ali a gente vai particularizar qual é a frequência cardíaca máxima do Benício e não a populacional, que é feita com aquela continha que eu ensinei. Porque, afinal de contas, cada corpo ele tem frequências diferentes, né? Inclusive o batimento cardíaco meu, sou uma pessoa de 32 anos com 87 quilos, uma outra pessoa com a mesma idade e o mesmo peso não necessariamente vai ter a mesma frequência de zonas. Então, as mesmas zonas com aquelas frequências cardíacas, sei lá, zona 1, a minha zona 1 é de 102 batimentos a 120 batimentos, se eu não me engano. Mas não significa que outra pessoa com a minha mesma idade, com o mesmo peso que eu, ele vai ter necessariamente essa configuração. Por isso que o teste, como o senhor falou, orienta para que a pessoa entenda o que no termo técnico, no ciclismo e na corrida a gente chama de VO2 máximo, ou seja, como é que eu posso dizer? A oxigenação máxima que seu sangue vai ter baseado na pulsação do seu coração. Os testes para isso, a pessoa ela vai ter uma orientação mais específica. Doutor Benício, o Jaime Baldires manda saludos desde Cartagena, na Colômbia. Um abraço, pessoal da Colômbia, você vai por lá. O Jason Tris, meu grande amigo do Cartagena, Colômbia, treina muito forte. E Eleazar, grande amigo. Um tremendo saludo para ele também. Ou uma salutação.
Uhum. O Leandro Nascimento manda aqui um grande abraço do Dr. Benício. É o Leandro de Aldeia da Serra. Nascimento, meu amigão também. Abração pro Leandro. Uhum. Tá. Eu queria aqui responder uma pergunta do Seven Bikes de Imperatriz novamente. A gente vai entrar no outro assunto, dentro, obviamente, do nosso tema. Ele diz que muitas pessoas falam que não pedalam porque dizem que o selim da bicicleta causa problemas de próstata, principalmente câncer. E ele pergunta se é verdade ou mito. Sobre isso, estivemos conversando antes da nossa live, e as informações acerca disso a gente sabe que não são conclusivas. Foi feito um estudo, esse estudo está disponível na internet através de vários artigos, inclusive em português, que falam sobre esse estudo. Foi feito um estudo em Londres que fala sobre o aumento do PSA, a incidência do câncer de próstata em homens que praticam ciclismo num período superior a 8 horas por semana. Então, você tem uma atividade que acho que vai estar além do que a grande maioria de nós pratica. 8 horas por semana realmente é uma carga horária de atividade de ciclismo, somente ciclismo, assim, já para quem está treinando para ter uma boa desenvoltura, entre alguma competição, alguma coisa do tipo. Esse estudo foi feito lá em 2014, é o único estudo que se tem sobre o assunto, mas o estudo em si ele não é conclusivo. Dr. Benício, sobre os resultados desse estudo, que falam sobre a alteração do PSA, e essa relação entre passar horas sentados no selim da bicicleta e o desenvolvimento do câncer de próstata baseado nisso daí. O que o senhor tem a dizer para a gente sobre essa informação, sobre essa pergunta do Seven Bikes Imperatriz? Bom, Kleber, justamente você comentou aí o estudo. Realmente esse estudo não foi conclusivo, ele não chegou a determinação de causa e efeito. Se verificou que pessoas que pedalavam por muito tempo tinham, quem sabe, essa maior probabilidade, não é? Mas ali considerou valor de PSA. E como nós comentamos anteriormente, quando eu me baseio unicamente em valores de PSA, eu posso estar com um viés, ok? E posso chegar a conclusões equivocadas, tá certo? É verdade que as pessoas que pedalam muito, as pessoas que andam muito a cavalo, que fazem hipismo, é verdade que vão ter microlesões na área perineal, microlesões ou microtraumas que atingem a próstata, porque a próstata está justamente ali naquela localidade onde eu estou sentado, não é? Então, o impacto que, dependendo do tipo de ciclismo que fizer, então o impacto vai ser forte e vai provocar essas microlesões, como comentava, e essas microlesões são sinais inflamatórios. E logo, com sinais inflamatórios, eu produzo como resposta o antígeno prostático específico, PSA, ok? Produzo uma maior quantidade. Então, a concentração desse antígeno vai estar aumentada. E isso poderá poderá falsear valores de PSA que poderiam até ser compatíveis com pessoas que tenham câncer de próstata, ok? Mas isso não necessariamente é causa e efeito. É necessário, de novo, procurar um urologista para que possam ser feitas as determinações e chegar a conclusões corretas. Tá? Mas realmente é muito bem lembrado, é um dos pouquíssimos estudos que há sobre o tema, e a gente deve sim se preocupar com a saúde da próstata, é verdade, devemos. Por isso, vocês mais do que eu sabem muito bem
que tipo de pneu, que calibragem de pneu, amortecimento, tipo de selim que deve ser utilizado para diminuir o impacto que poderia não ser um câncer de próstata, mas poderia ser uma inflamação prostática. Uhum. Tá. Sobre essa questão dos equipamentos, eu queria falar um pouco com o pessoal. Às vezes isso eu posso falar assim a termos da visão que a gente tem no Brasil. O brasileiro, ele é muito fissurado assim em desempenho. Então, a nossa cultura ciclística é uma cultura de alívio de peso, alívio de peso na bicicleta, é uma cultura de pneus mais estreitos, mas a gente percebe uma tendência mundial para que as bicicletas elas se tornem mais confortáveis sem que isso comprometa tanto o desempenho. Sobre a questão do selim, eu estou com um selim aqui para mostrar para vocês que, se você prestar atenção, esse selim, além de ser baixo aqui, bem baixo nessa região central, ele é vazado aqui no meio. Esse é conhecido como um selim prostático. Hoje em dia tem diversas marcas que já trazem esses selins de fábrica na sua bicicleta, e temos diversos fabricantes também que têm esses selins à disposição para venda. Eu não digo para você sair agora e trocar o selim da sua bicicleta por um selim como esse. Até porque afinal de contas, quem vai indicar o selim ideal, até a bicicleta, o ajuste dessa bicicleta ideal para você, é um bike fitter ou um profissional de bike fit, que são pessoas formadas em educação física, formadas em uma das metodologias do bike fit, que é o ajuste da bicicleta ao corpo. É a bicicleta que tem que se ajustar a mim e não eu me ajustar à bicicleta. E essa pessoa, ela toma determinadas medidas do seu quadril para que ela indique para você o tipo de selim ideal. Porque o selim, ele tem diversas medidas. Ele tem essa largura aqui da parte traseira, ela tem essa largura e essa curvatura da parte dianteira, ela tem essa questão desse sulco aqui no meio, ela tem essa questão desse vão, que na verdade são diversas variáveis que existem no mercado para atender pessoas com biotipos e quadris diferentes. Uma outra questão, a gente vê no mercado um crescimento muito grande de bicicletas que elas têm quadros tanto de mountain bike quanto de speed que suportam pneus mais largos. Até pouco tempo atrás, a maioria das bicicletas ela vinha com a medida padrão de pneus 2.1. Mas, Kleber, onde é que está essa informação? Você pode, assim como você olha no carro, você pode olhar na sua bicicleta, na banda lateral do pneu, e você vai ver a medida. Se for uma bicicleta aro 29, vai estar lá 29 vezes 2.1. 2.1 é a medida da largura do pneu. E hoje em dia já tem algumas bicicletas a preço acessível. Estou falando de bicicletas de alumínio mesmo, vindo com pneus 2.3, 2.35, até pneus 2.4. Mas você pergunta, Kleber, isso vai fazer com que eu perca desempenho na trilha? E eu digo para você que não necessariamente. Por quê? Um pneu mais largo, ele significa que você tem mais gripe. Você tendo mais gripe, a bicicleta ela vai manter-se mais tempo com o pneu em contato com o solo, ela não vai ficar quicando. Isso também se deve ao fato de que você consegue usar essa bicicleta ou esse pneu com uma calibragem mais baixa. Então, a gente vê colegas pedalando, por exemplo, de mountain bike na rua, no asfalto, e fazendo loucuras como usar 60, 65 libras. Primeiro, o pneu e a câmara não foram feitos para isso. E quando a gente anda dessa forma, você não só vai estar prejudicando o seu equipamento, que ele vai estar sofrendo mais impactos, ou os impactos vão ser mais secos, mas você está prejudicando o seu corpo. E você, homem, entenda que por corpo é um todo, inclusive a próstata, que como o Dr. Benício já mencionou, é um órgão muito importante para nós homens por diversos fatores. Uma outra questão, se possível, procure bicicletas, você que entenda que essa é uma fala para você que tem essas preocupações como prioridade. É certo que tem gente que tem o desempenho como prioridade,
mas procure bicicletas voltadas para o endurance ou o esporte de longa duração. Quer ver um exemplo? Essa minha Speed aqui atrás, deixa eu mostrar ela aqui rapidinho para vocês. Ela é uma bicicleta de endurance. Tá vendo doutor Benício, tá vendo essa parte metálica dela aqui? Tô vendo. Essa parte aqui se chama o seat stay. O que é o seat stay? É a parte que liga o seat, na verdade o assento, o eixo da bicicleta traseiro. Se você reparar, essa é uma bicicleta que ela tem o stay curvo. O senhor consegue perceber? O pessoal da live consegue perceber? Por que ele é curvo e por que ele é tão comprido? Algumas bicicletas pegam mais ou menos nessa altura aqui. Ela vai pegar na altura quase que da entrada do canote do selim. O que é que isso significa? Significa que é um tubo mais longo, que é um tubo curvo, ou seja, que em horas que sofre determinada pressão de pancada, ele tem uma flexibilidade maior. E por ter essa flexibilidade, você consegue, a bicicleta ela consegue absorver uma boa parte do impacto de uma pancada na roda traseira, sem que a maior parte desse impacto passe para o seu corpo. Então a gente tem alguns fatores, por exemplo, se você está com um pneu de mountain bike 2.1, esse pneu está já rareando ali na traseira, já está ficando careca, você pode pensar e, obviamente, ver o seu quadro, seu suporte, para colocar um pneu 2.2, um pneu 2.3 até, se couber. Se você tem uma bike de speed, se você está com os pneus 700 por 23, que é aquela medidazinha de 23 milímetros de largura, você pode partir aí para um 25 até um 28, se a sua bike suportar, até porque as bikes de endurance hoje em dia, elas estão vindo com pneus de 30, 32 milímetros de largura. Isso não necessariamente significa que você está perdendo um valor muito alto em desempenho. Mas o fato de você, ao invés de trabalhar, sei lá, com 100, 110 libras, você trabalhar com 85, 90, significa que você tem mais conforto, menos cansaço, você consegue render mais em termos de distância. A mountain bike, a mesma coisa. Se você está com um pneu mais estreito, você vai ser obrigado a usar ali, sei lá, 28 a 30 libras se você vai fazer uma trilha. Já se você está com um pneu mais largo, você pode usar uma calibragem menor, 23, 25, 26 libras, para que o seu corpo ele não seja tão judiado quanto seria se você está com equipamento mais duro, por assim dizer. Mas isso daí você pode pesquisar com relação às marcas, você pode assistir vários vídeos sobre geometria de bicicleta. O nosso intuito principal aqui não é esse tipo de informação, mas é óbvio que esse tipo de informação ele soma também. Lógico. Sim, ele soma também para quem é ciclista, para quem está começando, para quem está se adaptando no esporte, para que entenda que o cuidado com a saúde não significa somente a gente perder gordura, ganhar qualidade de sono, emagrecer, mas não, significa a gente cuidar do nosso corpo pensando não somente no curto prazo, mas pensando a médio e a longo prazo também, trabalhando a nossa atividade física de uma forma equilibrada, inclusive preventiva, que nós sejamos mais longevos no esporte também. Então, se a gente pensa em determinadas coisas agora, a gente está prevenindo problemas futuros como câncer de próstata, certo, doutor? Com certeza, com certeza. E lembrando que sempre que, como você falou, a prevenção, não é? Prevenção envolve escolhas. Prevenção envolve decisões. Então, decisões sábias no que comer, decisões sábias na atividade física a realizar, decisões sábias a tomar sol, vitamina D, e quem é que é seven bike, ele não toma sol, não é? Hoje, enquanto tem uma mídia lutando contra o sol, dizendo que o sol mata, que o sol dá câncer e tudo mais, na verdade, vitamina D também é um tremendo elemento utilizado, que devia utilizar gratuitamente na prevenção de câncer, ok? Há pessoas, lógico, que têm alguma predisposição, problemas de pele e tudo mais, usar um protetor solar sem nenhum problema nas áreas mais afetadas, como rosto, ombro e dorso de mãos, mas depois
exposição ao sol faz completamente bem e previne uma série de cânceres, incluindo câncer de próstata. Doutor Benício, a gente tem ainda uns 5 minutinhos antes da gente encerrar, e a gente falou sobre tudo, visando a prevenção. Mas a gente sabe que pelo mundo, pelas doenças que nós temos aí e pelo fato de não sermos totalmente imunes a elas, isso pode acontecer com alguns de nós. Eu queria que o senhor conversasse um pouco sobre a questão do tratamento, qual a importância de uma boa alimentação e qual a importância também da atividade física no tratamento do câncer de próstata. Correto. Olha, todas essas coisas têm sido amplamente estudadas hoje por uma ciência chamada medicina do estilo de vida. E há muitos cientistas justamente na área. Eu me enquadro como um profissional que trabalha dentro dessa área, não é? Da medicina do estilo de vida. E o que a gente verifica é que justamente aqueles remédios que tia Ellen White, para aqueles que conhecem, tinha comentado, né? 8 remédios da natureza e tudo mais. E se esses são importantes, na verdade são importantíssimos. A cada dia mais, pesquisas na área de medicina do estilo de vida, eu participo de muitos congressos nessa área, congressos internacionais, e a gente verifica médicos de várias áreas do conhecimento, mas todos com um denominador comum, verificando que as escolhas do dia a dia, né, de como comer, como você citou, novamente, fazer ou não fazer uma atividade física, tomar ou não tomar sol, descansar adequadamente. Então, todas essas coisas, de tomar água, né, hidratar o corpo, não podemos esquecer disso daqui. Quanto problema não poderia... Isso! Quanto problema a gente não poderia diminuir simplesmente por hidratando o corpo adequadamente, verdade? Então, tudo isso é importante. Para quem chegou a desenvolver o problema, que vai ser submetido a um tratamento específico e tudo mais, não esqueçam de que o estilo de vida, mudanças nele, quando eu adoto, não importa o momento em que eu adotei, ok? Ele vai ser grandemente benéfico. Lembro em 1 minuto da história de uma não era uma ciclista, mas era uma senhora chamada Hulda Cruz, tá certo? Eu tirei uma foto com a estátua dela lá na cidade de Loma Linda. Ela escalou a última montanha perto de falecer aos 92 anos de idade. Porém, incrivelmente, ela começou a escalar, ela escalou a primeira montanha quando ela tinha 65 anos de idade. Quer dizer, mostrando para a gente que nunca está tarde para tomar uma decisão em prol da saúde. Ok? E primeira montanha aos 65 anos, poderíamos dizer, primeira pedalada, não importa a idade, mas o dia que a gente pedala, a gente se apaixona por isso, não é? É uma ideia maravilhosa e é uma ideia que traz saúde, lógico, levando em consideração todas aquelas coisas que você comentou, Kleber, de tipo de bicicleta, calibragem de pneu, medida de pneu, selim, todas essas coisas, junto com a alimentação equilibrada, hidratação do corpo. Isso vai trazer unicamente benefício para a gente, prevenção de verdade. Essa é a prevenção do câncer de próstata. Fazer o PSA, fazer ultrassom, fazer toque, fazer biópsia, isso não previne. Isso são métodos diagnósticos importantes, mas isso não traz a prevenção. A prevenção vem do tipo de estilo de vida que a gente adota. Beleza. Doutor Benício, pelo horário, precisamos encerrar nossa live. Teríamos ainda muito mais assunto. O doutor Benício aí é uma enciclopédia ambulante no que diz respeito à medicina natural. E a gente agradece porque o senhor tirou 1 hora do seu dia para compartilhar um pouco desse conhecimento conosco. E ficam aí as dicas para você que é servant biker, para você pensar na sua atividade física, não somente nos resultados que você tem agora, mas para você entender que para você ter uma longevidade até no próprio esporte, conseguir praticar durante
o maior tempo da sua vida, chegar numa idade avançada, não conseguindo escalar montanhas como essa pessoa, como essa senhora que foi mencionada, ou subir ladeiras com a sua bicicleta, você precisa tomar diversos cuidados que diz respeito à alimentação, ao sono, a forma como você usa a sua bicicleta, ou como você faz com que a sua bicicleta se ajuste a você, visando, obviamente, um bom posicionamento, visando um bom conforto, visando, obviamente, ter uma boa instrução médica, como de profissionais da área da educação física também. E a você que é homem, que já está nessa idade, a campanha do governo é que você procure de uma forma regular. Acho que é uma campanha que incentiva para que você faça os devidos exames anualmente, porque quanto antes forem descobertos qualquer anomalia ou qualquer dificuldade relacionada à próstata, mais simples o tratamento se torna. Não é verdade, doutor? Com certeza, com certeza. E, queridos, eu estou vendo que a hora tá indo aí, mas estou vendo gente muito querida aqui me fazendo uma saudação. Destaco aqui minha querida cunhada Fátima, está aí escutando, está aí presenciando. Depois a Ellen Regina e tudo mais. Bom, tem uma galera boa aí. Eu mando uma saudação especial para todo mundo, tá certo? Beleza. E realmente um grande prazer estar aqui do Seven Bikers. Eu estou turbinando uma bike agora, viu, Kleber? Para poder fazer jus a essa camisa que eu ganhei. Ninguém vai acompanhar o Dr. Benício, meu Deus do céu. Esse peso tem, cara. Se o vento estiver a favor, ninguém pega. Então. Doutor Benício, muito obrigado novamente. Deus abençoe o senhor. Tenha uma ótima noite. E muito obrigado por partilhar o seu conhecimento e um pouco do seu tempo com a gente. Olha, gente, eu agradeço. Quero dizer que a Clínica Spa Vida Natural está à disposição, tá bom? Seven Bikers tem plano especial, tá certo? Opa. Seven Bikers tem plano especial. Então, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Com o setor comercial da clínica. E essa parceria, ela realmente é real, não é? Ela é verdadeira. E quero agradecer pelo convite. Para mim é sempre um prazer participar aqui, viu? Beleza. Estamos juntos, como diz o nosso slogan, juntos no caminho. Doutor, uma ótima noite para você, Deus abençoe. E você, Seven Bike, a gente se vê na próxima live. Valeu, doutor Benício. Boa noite, querido. Valeu, boa noite. Bênção para todos vocês aí. Valeu. Parabéns pelo ministério. Valeu. Até mais. Valeu, pessoal. Boa noite. A gente se vê na segunda que vem, na próxima live. Tchau, tchau.